Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Café com Novidades, o podcast aqui da Tecnisa. E hoje o tema é um tema totalmente relevante, importante e que vai explorar a questão da alimentação coletiva, da produção e principalmente das operações de offshore, que é um tema que a gente recebe aqui muitas demandas aqui sobre esse segmento, né, de offshore, da parte da produção, da alimentação, como é feita. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a alegria aqui de trazer a Amanda Chagas, que é nutricionista especialista em nutrição offshore, mentora de carreiras para nutricionistas de produção, principalmente. E ela conhece demais esse mercado, então a gente falou assim, vamos trazer um especialista para poder falar com a gente. Amanda, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço o convite de vocês da Tecnisa, para poder falar desse tema que eu sei que gera muita curiosidade, né? Que muita gente não conhece. Então, estou aqui para esclarecer todas as dúvidas e curiosidades sobre esse mercado aí, onde eu já atuo tem 15 anos. Legal, nós vamos falar disso então, a gente vai explorar como é que a gente pode melhorar, como é que você pode dar as dicas aí para a gente poder melhorar um pouco mais não só o papel da nutricionista dentro dessa unidade, desse segmento, mas também como é que as empresas podem também melhorar a sua gestão, né? E aí, para a gente começar um pouco, Amanda, conta aí como é que é a sua trajetória, como é que você entrou nesse mundo da nutrição offshore? É até engraçado, né? Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu queria ser nutricionista de hospital. Então, eu achava que esse era o caminho que eu ia seguir, né? E aí eu fiz um estágio num hospital durante 2 anos, um estágio extracurricular, e foi ótimo, porque eu descobri que eu não queria aquilo, né? Que eu não me encaixava naquele ambiente, enfim. E aí fiquei meio perdida na época. Eu falei, cara, e agora, né? O que que eu vou fazer? Acho que eu escolhi a faculdade errada. E graças a Deus, nessa mesma época, eu comecei a ter as disciplinas de alimentação coletiva. Eu tive ótimas professoras, eu tive duas professoras muito boas, assim, muito à frente do tempo delas, de alimentação coletiva, e eu me interessei já muito por esse segmento da nutrição. No final da faculdade, já nos últimos períodos, eu tive um professor que ele era médico, não lembro a disciplina que ele dava, mas ele falou da existência do offshore, dos nutricionistas que trabalhavam em plataforma de petróleo, que ganhava-se muito bem, que você tinha 14 dias embarcado e 14 dias de folga, e aquilo me encantou, né? Porque aquilo preenchia alguns valores que eu tinha, né? Hoje, aos 38 anos, eu entendo isso, mas assim, na época, aos 18, 19, eu não entendia, né, que é, eu procurava um trabalho que preenchesse os meus valores. Então, não só o valor da liberdade, porque eu tenho esse valor muito forte, mas o valor também do crescimento. Então, eu queria um ambiente onde eu pudesse crescer, né? E foi isso que me desencantou na época em outros segmentos, e eu me encantei pelo offshore. Mas quando ele contou como eram os cursos, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, Uhum. como é que eram os cursos obrigatórios lá que tinha que fazer e tal, eu dei uma murchada, né? Porque eu não sei nadar. Na verdade, eu não sei nadar até hoje. E aí isso é um outro mito, né? Que as pessoas, tem que saber nadar para trabalhar embarcado. Não, não tem. Mas eu falei, bom, eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer esses cursos sem saber nadar? E aí eu esqueci completamente, assim. Eu deletei o offshore da minha vida e esqueci. Falei, não vai dar para mim, né? Me formei, como todos os nutricionistas, eu brinco hoje com o pessoal lá no Instagram, né? Eu falo, a gente se forma TCC 10 e acorda desempregado. E aí acordei totalmente sem saber o que fazer, né? E agora, como é que eu arrumo um emprego, como é que eu faço um currículo, enfim. Demorei uma média aí de 7 meses para conseguir meu primeiro emprego. Na época o LinkedIn não era tão forte, né, como hoje, então fui procurando ali no Google mesmo, mandando currículo, me inscrevendo no Trabalho Conosco. E na época eu consegui entrar numa empresa chamada Puras do Brasil, né? Que ela não existe mais, ela foi vendida para a Sodexo, mas era uma empresa muito grande de alimentação coletiva a nível nacional, ela atendia vários segmentos, dentre eles o segmento offshore. Mas quando eu entrei eu não sabia disso, né? Eu fui contratada para ser gerente de unidade em um restaurante convencional em terra. Mas Uhum. quando eu fui contratada e eu descobri que eles também operavam offshore, aquilo me reacendeu de novo aquele sonho da faculdade. Era meu primeiro emprego. Aquilo me reacendeu o sonho da faculdade. Mas eu achei que ia demorar muito. Falei, vai demorar muito, porque eu sou recém-formada, eu não sei nada direito ainda, é meu primeiro emprego. Mas, para minha surpresa, acho que levou 3 ou 4 meses só.
E aí eles me fizeram a proposta me promoveram, né? Me fizeram a proposta para eu trabalhar embarcada. E aí, desde então, foi 2000, meu primeiro embarque, está fazendo exatamente 15 anos esse mês, de novembro. Meu primeiro embarque foi em novembro de 2010. 15 anos já? 15 anos. Foi em novembro de 2010, a primeira vez que eu pisei numa plataforma com 23, 24 anos, alguma coisa assim. 23 anos. Nossa, poxa, você inaugurou ali, né, o Amanda? E quais foram assim as suas primeiras percepções assim ao entrar numa operação de offshore? O que que você deparou assim? Como é que o que que você achou daquilo tudo, desse mundo, né? Então, no primeiro momento, assim, aquilo era um sonho para mim, né? Então, assim, né, foi uma coisa que eu desejei lá na faculdade, e aí depois engavetei esse sonho achando que eu não ia conseguir, e aí, de repente, tudo mudou e eu me vi lá. Então, assim, ao mesmo tempo que era um sonho, assim, que eu estava muito feliz, muito extasiada de estar lá, porque é tudo muito diferente. Então, assim, né, você pega um helicóptero para chegar lá, isso é uma dúvida que as pessoas têm, como é que chega lá de helicóptero? Então, né, um voo de helicóptero, aí você chega lá, aquela estrutura gigantesca, você olha para todo lado, só vê água, né? Você vê uns vizinhos, né? Tem umas plataformas de vizinhos, uns navios de vizinhos, mas é só água. Então, era uma mistura assim da realização de um sonho com um apavoro, né? De tipo assim, será que eu vou dar conta disso aqui, né? Porque ninguém ficou lá para me ensinar o que eu teria que fazer, né? Um dia eu estava cuidando de um restaurante pequeno, porque eu era GU de um restaurante pequeno, assim, sei lá, devia ter na época 200, 300 refeições só, apesar de rodar 24/7. E de repente eu me vi responsável não só por um restaurante que funciona 24 horas, totalmente self-service, que eu não tinha lidado com isso antes, né? Eu lidava com tudo porcionadinho, certinho. Eu lembro que esse foi meu primeiro choque, né? Eu vim de uma realidade com tudo muito porcionado, certinho, nananana, e cheguei lá, não era assim. Então lá tudo liberado. E descobri que eu não era responsável só pelo restaurante, mas eu também seria responsável pela parte hoteleira, pela parte de limpeza, arrumação, lavanderia. Então, assim, eu lembro que os meus primeiros embarques, eu chorava bastante, porque eu achava assim, gente, eu não sei se eu vou dar conta desse trabalho. Por sorte, eu tinha uma gerente maravilhosa, e eu ligava para ela o tempo inteiro, e ela foi me ajudando ali, foi me conduzindo, até de fato o momento que eu tava aqui, né, que eu fiquei segura, assim, para poder tocar é, aquele serviço, sabe? Mas, assim, foi uma mistura de realização de um sonho com, meu Deus, será que eu vou dar conta disso aqui? Com um momento tenso, né? Tipo assim, será que eu vou conseguir? Vou dar conta, né? Eu imagino. Amanda, e a questão das rotinas de uma nutricionista offshore, qual que é o dia a dia dela? Qual que é a rotina que é feita lá todos os santos dias? Então, a gente não tem assim uma rotina igual todos os dias, né? É um trabalho muito dinâmico, porque depende do dia e depende do que vai acontecer no dia. E às vezes você estabelece uma rotina para o seu dia e no meio do caminho muda tudo, né? Então, por exemplo, eu tinha o hábito de ter uma agenda lá com tudo que eu ia fazer no dia, mas podia ter algum acontecimento e tudo mudar, né? Então, geralmente, né, a gente tem eu falo que assim, no papel a gente tem um turno de 12 horas, né? Então a gente pega às 6 e teoricamente sai às 6. Aham. Mas, como você está confinado no trabalho, eu estava falando isso ontem numa palestra que eu dei para uma universidade. Gente, você está confinado ali no trabalho, não tem para onde você ir. Então, assim, muitas vezes eu acompanhava um pouco do jantar, jantava, ia para o meu camarote, né, que é o nome que a gente dá ao quarto lá, tomava o banho, eu acabava voltando para a cozinha, ou ia na lavanderia ver alguma coisa, ia na minha sala no computador olhar um e-mail. Então, acaba que você, assim, o tempo todo que você está lá, você está trabalhando. Obviamente, tem momentos de lazer, a gente tem academia, a gente tem TV a cabo com todos os canais que você pode imaginar, mas você não sai do trabalho durante 14 dias, né? Então, assim, a gente geralmente acorda e aí, obviamente, vai para a cozinha, né, para ver a questão do café da manhã, como é que tá, porque geralmente o café da manhã começa às 5 e a gente vai dar uma acompanhada no café da manhã. Enfim, acaba o café da manhã, a gente toma o café da manhã junto com a equipe e aí a gente começa as nossas rotinas, né? Que, em geral, a gente tem que acompanhar a limpeza das acomodações, né? A gente tem uma equipe de limpeza que limpa todo o que a gente chama de casario, né? Que é aquele prédiozinho lá onde a gente vive, né? Lá na plataforma, no navio.
a gente acompanha a limpeza, a gente acompanha as operações da lavanderia, é, aí a gente volta para acompanhar a próxima refeição, então a gente vai se dividindo nisso. Mas os dias são muito dinâmicos porque, por exemplo, tem o dia do recebimento de mercadoria. E a gente não tem um dia certo para receber mercadoria, né? Então, assim, a gente recebe mercadoria em tese uma vez por semana, só que as condições climáticas, porque a mercadoria vem de barco, né? Vem de rebocador, que é um barco médio, assim, Uhum. então, pode ser que hajam atrasos. Então, tem hora que você vai receber mercadoria com 7, com 5, com 9, com 10 dias. Então, é sempre uma surpresa, né? Avisam a gente pelo rádio, ó, o barco do rancho está chegando, né? Rancho é o nome que a gente dá aos containers que a gente recebe ali semanalmente de suprimentos. Uhum. Então, avisam a gente pelo rádio, ó, tá chegando. Então, a gente já sabe que aquele dia, por exemplo, o recebimento de mercadoria vai tomar o nosso dia, porque é, em média, 4 containers de suprimentos. Quatro containers? 4 containers, Que em isso, média. mas isso dura para quanto tempo, mais ou menos assim? Isso dura uma semana. Uma semana. 4 containers, uma semana. É. Então, assim, óbvio que tem variações, né? Tem unidades que recebem um pouco mais, ela recebe 5, tem unidades que recebem um pouco menos, 3, mas na média são 4 containers que a gente recebe por semana. E aí, enfim, tem que descarregar tudo aquilo, arrumar no estoque. E aí a gente envolve praticamente a equipe inteira e às vezes até o cliente ajuda nessa operação, porque é muita coisa. Então, assim, são toneladas de carne, é muita coisa, muita coisa. Então, por exemplo, isso para o nosso dia. Então, se a gente estava programado aquele dia para fazer outra coisa, Uhum. a gente já tem que mudar nossos planos porque está chegando mercadoria, né? Então, assim, a gente nunca tem um dia muito igual ao outro. Tem o dia do churrasco. Então, o churrasco é uma coisa também que demanda bastante da gente, assim, né? Ah, por que que demanda? Porque é toda uma operação de segurança que precisa ser feita, né? Especialmente se o churrasco for de chama aberta, né? Com fogo mesmo, tem toda uma operação de segurança que envolve montar esse churrasco, né? Tem unidade que não pode fazer churrasco com fogo mesmo, com chama aberta, e é churrasqueira elétrica. Aí é bem mais fácil, é como se fosse uma refeição qualquer ali da semana. Uhum. Quando é churrasco, e o pessoal adora o churrasco, e é toda semana. Então, tem unidade que é sábado, tem unidade que é domingo, tem unidade que é sexta, toda semana. Tem unidade que vira uma festa mesmo, é pagode e tudo mais. E aí dá muito trabalho esse dia, então é um dia também que a gente fica assim, por conta dessa atividade, sabe? Que tem muita documentação para preencher, tem toda uma estrutura de segurança lá que a gente tem que montar com extintor, com manta, né? Com manta anti-chamas. Então, assim, é bem trabalhoso. Então, nossos dias lá nunca são iguais, é muito dinâmico. Entendi. Isso é bom, isso é legal porque dá uma quebrada, né, assim, na rotina, né? Então imagina que tenha cada dia uma coisa diferente, dá uma quebrada assim boa nessa rotina. Ô, Amanda, e a questão de como é que você enxerga assim, as diferenças entre a cozinha industrial, que a gente está acostumado aí, e a cozinha do offshore, assim, as principais diferenças que você enxerga nisso? Sim. Então, foi bom para mim, assim, por mais que tenha sido um período curto, né? Foi bom eu ter passado pela cozinha industrial convencional, que hoje, na verdade, é obrigatório, né? É um dos pré-requisitos para se tornar nutricionista offshore, você ter experiência em cozinha industrial convencional aqui em terra, né? Para eu chegar um pouco mais preparada lá. Mas ainda assim, não é a mesma coisa, né? Hoje a indústria ela pede essa experiência em produção antes de você se tornar nutricionista offshore, que é o que a gente tem mais próximo, mas não é igual. Então, assim, o meu primeiro choque, por exemplo, foi essa questão do porcionamento, né? De não ter porcionamento de absolutamente nada. Isso me gerou uma dificuldade muito grande para fazer pedido num primeiro momento. Eu estava acostumado com ficha técnica, aquela coisa muito redondinha, per capita, não tem isso lá. Então, por ser self-service, funciona mais como um restaurante comercial do que como um restaurante Industrial. institucionalizado. E aí, isso foi meu primeiro baque, assim. Eu tive muita dificuldade para conseguir fazer pedido, né? Segundo, que você não pode deixar faltar nada, porque não tem um mercadinho na esquina para você comprar. Então, assim, você não pode deixar faltar absolutamente nada, principalmente itens de primeira necessidade, né? O que são itens de primeira necessidade? É aquele que você não tem como substituir. Então, assim, vou dar um exemplo. Ah, faltou Coca-Cola, você tem Guaraná, você tem Sprite, mas se faltou água mineral, você não tem como substituir aquilo.
faltou sal, você não tem como substituir aquilo. Então, assim, manter esse estoque de segurança, né, que a gente fala, isso é contratual, ter que manter essa margem de segurança, também foi um novo aprendizado que eu não tinha em terra, né? E a margem de segurança, ela é determinada pelo contrato. Então, pode ser, eu já vi margem de 7 dias, assim como eu já vi margem de 28 dias. Então, isso quer dizer que eu tenho que ter os meus a minha semana de consumo, né? Eu tenho que ter meus 7 dias de consumo, mais 7, ou mais 14, ou mais 21, ou mais 28 dias de estoque. Então, é muita coisa, né? É um estoque muito mais volumoso do que, por exemplo, eu tinha em terra. E aí, cuidar também do PVPS disso, da validade, para não perder mercadoria, blá, 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 é bem mais complexo. Além disso, a parte de facilities que a gente cuida, né? Hoje já tem bastante isso nos contratos em terra. Antigamente, eu acho que não era tão comum. Eu acho que com o tempo as empresas foram se tornando uma empresa de alimentação e serviços, né? Eu acho que há 15, 20 anos atrás era mais alimentação e aí eles foram abraçando essa parte também de facilities. Mas chegar lá e me deparar com essa questão de limpeza, arrumação e lavanderia, rotinas que eu não conhecia, produtos que eu não conhecia, como é que insere um piso, como é que remove cera de um piso. Isso eu fui aprendendo com os colaboradores lá, né? Tipo, ninguém me ensinou isso, né? Qual o produto certo para lavar macacão, não se bota amaciante em macacão e não é sabão em pó, a gente lava com outra coisa, um outro produto. Funções que a gente tem lá que geralmente a gente não tem em terra, né? Que são nomes, às vezes até tem, mas com nomes diferentes. Então, por exemplo, lá eu tinha um padeiro, em terra eu nunca tive padeiro. Eu sei que algumas cozinhas têm padeiro, confeiteiro e tal. Eu nunca tive, né? Então lá eu tinha um padeiro, lá eu tinha um saloneiro, que em terra a gente não tem, que em terra seria mais ou menos o copeiro, mas não é a mesma coisa, né? Lá eu tinha um taifeiro, que em terra seria mais ou menos um ASG, só que lá é um ASG que ele cuida de não cuida, não é da cozinha, né? Ele cuida das acomodações, como se fosse um camareiro de hotel, Dos né? quartos, né? Dos quartos e escritórios e corredores, escada, blá blá blá. Então, assim, foram muitas rotinas novas que eu tive que aprender, né? Que eram muitas, muito diferentes, assim, do que a gente tem em terra. E o próprio perfil de cliente também, perfil do usuário, sabe? É muito diferente também a pessoa que está embarcada, né? Porque eles têm uma cultura que a comida é uma das principais fontes de bem-estar que eles têm ali, sabe? Então, o nosso trabalho é um trabalho muito de bem-estar. Aquelas pessoas estão confinadas ali, assim como a gente, né? Longe da família, trabalhando durante 14, 21, 28. Tem gente que chega a fazer escala de 42 dias. Não é o nosso caso, mas existem outras funções que fazem escalas muito grandes. E muitas vezes é a grande fonte de prazer que aquelas pessoas têm, né? Então o nível de exigência também acaba sendo maior. Os cardápios também são incomparáveis com os cardápios de terra. Então, assim, quando eu falo que a gente tem churrasco uma vez por semana, é churrasco com picanha mesmo, né? Uma vez por semana. É bom, E né? Serviço, assim, de 5 estrelas, né? então assim, a gente tem carne nobre várias vezes por semana, né? Tem muitos contratos que não aceitam carne de segunda, então é um cardápio também muito mais robusto, né? Então, o seu cliente é muito cativo, assim, então aquelas pessoas fazem todas as refeições ali, né? Elas não fazem nenhuma refeição em casa, eu faço umas refeições em casa e outras aqui. Não, é tudo lá, né? Então, a parte de segurança dos alimentos também tem que ser muito forte, né? Porque se a gente tiver um surto, foi lá. Não tem como ser outra. Ah, não, mas veio de casa. Não, foi lá, né? E aí o surto pode parar a produção, né? E aí a gente está falando de uma produção que é não sei quantos milhares de dólares por dia, sabe? Então, Imagino que se acontece, não pode acontecer, é zero falha, né, Amanda? Porque a estrutura não permite, né? Como você comentou, assim, não tem para onde correr, né? Tá todo mundo ali naquele quadrado ali, né? Quando você for trabalhar na plataforma, tá todo mundo naquele quadrado, não tem para onde correr. Então, tudo é feito ali, tudo é executado ali. E se caso aconteça alguma coisa, demora-se dias para poder chegar alguma coisa de terra, né? Para poder ir lá, para poder correr. Então, imagino que tem que ser algo assim bem preciso e bem rígido, né? Porque senão. e assim, quando chega, custa muito, se houver um erro, né, e a gente precisar, por exemplo, de uma carga extra de suprimentos, custa muito caro. Então, né, vamos supor
que a gente precisou mandar alguma coisa emergencial, assim, de voo, né? Quanto Aham. custa o aluguel, quanto custa um voo de uma aeronave fretada só para levar, sei lá, arroz, né? Então, assim, a gente está falando de, sei lá, algo em torno de R$ 60.000 para levar arroz, Só para né? levar uma. Acabou o lucro daquele mês, esquece, comeu quiçá de 2 meses. Nossa Então, Senhora. realmente é muito crítico. E isso acontece, Amanda, assim, acontece de ter isso, de ter lá uma situação emergencial e ter que. Ou seja, você já vivenciou isso? Já, algumas vezes. É. Isso foi falta de um planejamento, foi falta de uma questão. Acontece bastante. Assim, não tem para onde correr. É de fato falta de planejamento e falta de controle, sabe? Eu comecei como nutricionista offshore, né? Mas eu fiquei 2 anos só como nutricionista offshore. Aham. Depois eu virei nutricionista de planejamento, então eu cuidava dessa parte de pedido, dos cardápios, né, dos controles de estoque, da margem de segurança, do custo de matéria-prima, isso ficava tudo comigo. E depois eu virei gestora dos contratos, né? Fui coordenadora, supervisora e gerente de operações. Então, assim, enquanto comissária, mesmo enquanto nutricionista offshore, lá nos 2 anos que eu fiquei, eu passei poucos sufocos, assim. Não me lembro de eu ter que pedir aeronave. A gente passou sufocos maiores, assim, na época da fusão das empresas, né? Quando a Puras foi vendida. Porque toda fusão é sempre, né, caótica. Mas eu nunca tive, assim, grandes problemas com relação a isso. Mas depois, quando eu assumi o planejamento, que aí eu já tinha controle de muitas unidades, né? E depois também, como gerente de operações, eu vivenciei muitas situações onde a gente teve que mandar carga emergencial, ou de helicóptero, ou de barco mesmo, porque às vezes o volume de coisas era tão grande que não caberia no helicóptero, ou a gente teria que pagar vários voos, aí era melhor fretar um barco, né? E isso custa muito caro. As margens que a gente tem não são grandes, assim. Acho que o setor de alimentação coletiva como um todo trabalha com margens apertadas. Muito. Então, por mais que lá a gente tenha um cardápio muito robusto e tal, a gente tem diárias desafiadoras, né? Porque lá a gente recebe em diária, não é a refeição, igual em terra, né? A gente recebe como se fosse um hotel, né? Cada pessoa que está lá paga uma diária como se estivesse hospedada. E todas as despesas saem dessa diária. Então, não só a matéria-prima, mas todas as despesas ali saem daquela diária. Que são despesas diferentes que a gente tem em terra também, né? Em terra a gente tem, às vezes, gás. Lá a gente não tem despesa com gás, né? Em terra a gente tem despesa com aluguel. Aluguel, energia, lá a gente não tem. Mas lá a gente tem despesa, por exemplo, com aluguel de container, com gelo seco, né? Enfim, com algumas coisas que a gente não tem aqui. Então, é uma margem também muito apertada. Então, se você, né, tem que fretar uma aeronave, por exemplo, para levar alguma coisa, você acabou com a margem ali de 1 mês, 2 meses. Acontecia com bastante frequência e fato que era falta de planejamento. Então, assim, muitas vezes eu ligava para bordo para confirmar uma informação, né? Ó, tô vendo aqui no seu inventário que você tem 300 quilos de abacaxi. E aquilo era praticamente impossível, entendeu? A pessoa ter 300 quilos de abacaxi, considerando tudo que ela recebia na semana e tal. E muitas vezes a resposta era assim: deixa eu perguntar para o paioleiro. Paioleiro era o estoquista, né? A gente chama de paioleiro. Então isso me mostra o quê? A pessoa não pisa no estoque. Tá por conta do estoquista. E se o estoquista errou botou um zero a mais ali, passou despercebido, né? Então a gente tinha, assim, bastante esse problema. Não, legal. Realmente imagino, é um desafio gigante, né? Assim, são vários controles, né? Como você falou, é uma situação totalmente diferente de quem está em terra, né? Numa coisa industrial, é uma outra pegada, é uma situação nova. Ô Amanda, e você, como é que você vê assim, a expectativa das empresas assim e a evolução desse mercado de offshore? Como é que você está enxergando isso aí nos tempos atuais? Então, o mercado está bem aquecido, né? É, Como eu não via há muitos anos, então tem chegado bastante plataformas novas, dá para chegar uma nova da Petrobras. Ontem eu vi uma notícia que a Petrobras descobriu mais um campo para explorar, né? Enfim, então assim, eu estou vendo o mercado bem aquecido, tem muita oportunidade de trabalho. Recentemente, no ano passado,
completou um ano agora em agosto, né? Que surgiu mais uma oportunidade para os nutricionistas nesse mercado, que é a oportunidade da fiscalização, porque justamente esses problemas a bordo de falta de mercadoria, descumprimento de contrato, DTA, né, que agora é DTH, isso gerou uma nova demanda, que é uma demanda de fiscalização. E aí agora a gente tem nas plataformas Petrobras, né, nas estrangeiras, isso ainda não é uma realidade, mas nas plataformas Petrobras agora a gente tem 2 nutricionistas por quinzena. Antes era Duas. antes era uma por quinzena, né? Então cada plataforma navio tinha 2. Agora a gente tem 4, né? Duas por quinzena, porque tem aqui a gestora mesmo da hotelaria ali, que a gente chama de comissária, né? Uhum. E tem a fiscal, tem a nutricionista fiscal. Então esse contrato surgiu tem um ano, né? Então praticamente dobrou aí os postos de trabalho para o nutricionista nesse mercado. Então, assim, o mercado está aquecido como eu não via, acho que assim, desde 2010, 12, que eu não vi o mercado tão aquecido como está agora. Então, imagino que a especialização e a profissionalização dessas pessoas tem que ser assim, tem que ser assim, urgente, né? Porque pelo esse aquecimento aí, imagino vão surgir novas vagas ou diversas vagas, né? E postos de trabalhos. Então, quanto mais profissionalizado, quanto mais entender do negócio, a nutricionista destaca, sai na frente, né, em relação às demais, né? Sim, e as empresas elas têm muita dificuldade para contratar, porque muitos nutricionistas não sabem da existência do offshore ainda. Eu falo assim, gente, e é muito engraçado, né? Porque quando eu comecei a falar sobre esse assunto na internet, há 5 anos, muita gente achava que era um mercado novo. Então, assim, surgiu agora. Não, não surgiu agora, né? Eu tô nisso há 15 anos. Uhum. E antes de mim já tinham outros nutricionistas lá, né? Então, não é um mercado novo. Então, a gente vê o grau de desconhecimento que os nutricionistas têm. Ontem eu dei palestra para uma universidade federal e ninguém da turma nunca tinha ouvido falar nisso. Assim, surgiu o assunto lá, eles ficaram interessados, me acharam e me chamaram para palestrar. Mas, assim, não faziam ideia da existência desse mercado. Então, as empresas têm muita dificuldade de contratar porque os nutricionistas não sabem da existência desse mercado e, quando descobrem, não estão preparados para exercer a função, que é uma função muito complexa, né? E aí o mercado precisando contratar muito, fica um desespero, assim. E aí muitas vezes contrata a pessoa que não está preparada ainda, a pessoa chega lá, leva um choque e acaba saindo, né? Porque é realmente muito complexo. Se você não estiver preparado, realmente você chega lá, toma um choque e não aguenta. Amanda, é, e fala um pouquinho de relação a. A gente escuta muitas, visitando os clientes, a questão das dores referente a que essas empresas, principalmente empresas de alimentação, quando a gente fala aqui industrial, a gente escuta muito empresário, diretores, gestores falando de muitas dores, dificuldade nisso, daquilo, muitos processos são feitos de forma manual, não tem uma padronização, os custos são analisados assim muito superficialmente, perdas financeiras assim por falta de controle e tal. Onde você percebe mais esse tipo de desperdício assim dentro das plataformas, dentro dessas operações, existe isso também, um desperdício ou retrabalho desse tipo nessa operação? Existe bastante. Eu acho que assim, o offshore ele ainda tem ele ainda tem muitas oportunidades de melhoria e ainda tem muito o que aprender com as operações de terra. Porque eu vejo que as operações de terra têm muito mais parametrização, muito mais sistemas, muito mais análise de dados do que a gente faz a bordo, né? É, existe muita justificativa da internet, né? Então, assim, a gente não consegue implementar muitas coisas que a gente tem aqui, muitas coisas que a gente tem em terra aqui por causa da internet. Eu não acho que isso seja um problema mais, sabe? Há muito tempo a gente já tem boas internets a bordo. Óbvio que tem momentos de instabilidade, mas a gente Uhum. também tem momentos de instabilidade de internet em terra. Óbvio que tem momentos de instabilidade, mas ainda assim eu acho que são instabilidades que dariam para ser contornadas com um suporte, às vezes, em terra ajudando, né?
Então, assim, eu vejo muita oportunidade de melhoria e também oportunidade de melhoria envolvendo o consumidor, o cliente final. Porque uma coisa que é bem diferente do offshore do que em terra é o relacionamento que a gente tem com o consumidor, com o cliente final. Porque o consumidor, ele mora com a gente. Nós moramos com eles, né? 24 horas por dia. Então, nada passa batido. Eles acabam se envolvendo demais na nossa operação. Então, assim, se está faltando um colaborador, a tripulação inteira sabe. Se acabou o ketchup, a tripulação inteira sabe. Não tem como você dar um jeito nos bastidores e, né, a gente consegue superar isso. Não tem, todo mundo fica sabendo. Então, o envolvimento, até nos problemas internos ali, né, o envolvimento acaba sendo muito grande. Então, isso às vezes atrapalha um pouco também, sabe? Então, acho que também trazer o consumidor para a conversa, para que o consumidor entenda determinadas coisas, determinados limites, até para que ninguém ali saia prejudicado, é extremamente importante. Eu vejo que o mercado tem medo de fazer isso. Então, o mercado tem medo de chamar o consumidor para a conversa. Olha só, a gente precisa entender como é que funciona aqui o bem-estar de todo mundo, sabe? Eu vejo que a galera tem um pouco esse medo, sabe? Então, ali tem muita oportunidade de melhoria, mas é uma oportunidade de melhoria que passa por uma mudança de cultura. E esse é o mais difícil, esse é o mais desafiador. Onde você comentou que você, durante um tempo, você ficou na plataforma e depois você virou na parte responsável pela parte de planejamento, certo? Foi isso que você tinha comentado. Você vê um descompasso assim entre o cardápio que planeja, assim, um contrato e o custo real assim da produção? Existe esse descompasso, essa diferença entre esses três pontos aí? Total. Eu cheguei a entrar em algumas empresas que elas não controlavam o custo. Não existia controle. Então, assim, só descobria quanto gastou no final do mês, né? Não tinha nem um valor assim de quanto que eu posso gastar, igual a gente tem em terra, quanto que eu posso gastar para produzir essa refeição. Uhum. Lá a gente tem que ter um valor quanto que eu posso gastar por dia, né? Não, a gente não trabalhava por refeição porque ainda tinha a parte de limpeza e arrumação, então entra tudo nesse mesmo pacote. Então, quanto que eu posso gastar por pessoa por dia para entregar esse serviço? Eu cheguei a entrar em empresas que nem esse valor estabelecido tinham. E aí foi muito interessante, porque como eu vim de empresas maiores que tinham isso, eu implementei em empresas menores e me destaquei muito rápido, porque não tinha esse tipo de controle, né? E aí, por exemplo, teve empresas onde eu, de fato, peguei o contrato, peguei o cardápio, vi se realmente estava batendo. Na maioria dos casos, não estava, Uhum. né? E aí eu precisava fazer um ajuste, e esse ajuste sempre gerava um desconforto no cliente. Enfim, e aí isso virava, às vezes, uma série de embates até a gente achar ali um meio termo. E ainda tem uma problemática maior, né? Porque, assim, em terra, se eu sou gerente de operações hoje em terra, eu posso, de surpresa, aparecer num restaurante que está sob a minha gestão para ir lá almoçar e ver o que está rolando. No offshore, eu não consigo fazer isso. Então, eu não consigo chegar lá para supervisionar, por exemplo, uma unidade sob a minha gestão de surpresa. Não consigo. Porque o meu nome, se eu for embarcar, o meu nome vai aparecer no voo, né? Que a gente chama de manifesto, vai aparecer no documento do voo. Existe um documento que fica pregado no refeitório com o nome de todo mundo que está desembarcando e o nome de todo mundo que está embarcando. Então, vai aparecer meu nome lá, né? Então, não tem como eu chegar de surpresa. E aí, o que acontece muitas vezes? A gente tem um cardápio, mas na realidade esse cardápio não está sendo cumprido. Está sendo feito o que eles querem fazer. E aí isso gera, obviamente, isso gera vários furos no estoque, falta de insumo, enfim, fica uma confusão danada, mas você não sabe o que está acontecendo lá, entendeu? Então, óbvio que com o passar do tempo as empresas foram adotando estratégias para poder ter um controle maior. Então, pedir relatório fotográfico das refeições, a gente foi adotando uns controles maiores, sabe? Mas muitas vezes está sendo descumprido lá na operação e a gente não tem acesso, sabe? Às vezes contratos também mal redigidos. Então, eu já peguei contratos onde, por exemplo, estava lá que no café da manhã tinha que ter bolos. Então, variedade de bolos. Então, bolos pode ser 2 ou pode ser 6 É. variedades. Então, são quantos?
né? Isso também atrapalhava bastante na hora de montar os cardápios, na hora de fazer gestão dos custos. Enfim, é uma área que ainda tem muita oportunidade de melhoria ali. Estou vendo algumas empresas que estão investindo na contratação de gastrônomos para ir a bordo trabalhar a questão de ficha técnica, questão de da gente ter um padrão, né? Então, assim, eu vou servir fricassê, então todos os chefes de cozinha têm que fazer fricassê do mesmo jeito, e não cada um fazer do jeito que acha que tem que fazer, né? Trabalhar a questão de apresentação de rampa. Então, só que isso é mais uma mudança de cultura Uhum. muito enraizada lá, que é o tal do não seguir ficha técnica. Ele não segue. Então, é mais uma mudança de cultura que tem que acontecer, que também é bem desafiador. Amanda, e você falou um negócio interessante que é a questão de padronização de fichas técnicas, né? É, uma das coisas que a gente também, quando a gente vai conversar aqui com as empresas que estão buscando aqui uma solução como o Tech Food aqui para melhorar a gestão das suas operações, e a primeira coisa que a gente escuta dos gestores é a falta de padronização, é que suas unidades, cada uma tem preparado os cardápios com quantidades diferentes, com ingredientes também diferentes, não seguem um padrão específico, tudo bem, respeitando ali o contrato de cada uma, mas com per capita às vezes que eram para ser um valor, uma quantidade, e quando você vai olhar, cada dia é uma per capita diferente, e isso centavos diariamente, mas que no final, quando você vai olhar, transformou-se num número grande de desvio, né? Então isso é uma questão que a gente também enxerga isso e muitas das vezes por falta da aplicação da tecnologia para poder ajudar e contribuir nisso, né? Padronizar isso e deixar isso de forma mais clara para todos, né? Porque cada uma nutricionista que entra ou um administrador entra ali com uma visão e às vezes quer agradar muito o cliente, mas esquece que tem um contrato por trás, né? E tem umas quantidades previstas ali, né? Então, como é que você enxerga essa questão é, da nutricionista estar muito presa no operacional ali no dia a dia, mas sem fazer um pouco da gestão estratégica do negócio? Então, no offshore, só voltando um pouco no assunto da falta de padronização, né? No offshore, Aham. isso ainda é mais desafiador pelo seguinte: diferente de terra, nós temos 4 equipes. Então, assim, a gente tem 2 chefes de cozinha diferentes, a gente tem 2 ajudantes de cozinha diferentes, a gente tem 2 cozinheiros diferentes e a gente tem 2 padeiros diferentes. Então, estamos falando aí do pessoal de cozinha mesmo, né? Uhum. Excetuando o pessoal de limpeza. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele pega 7 dias com um chefe, 7 dias com outro. E aí eles sentem demais essa diferença, né? O pão francês do fulano é melhor do que esse aqui. O bolo do fulano é melhor do que esse aqui. A lasanha do fulano é 1000 vezes melhor do que essa aqui. E aí isso gera também um ruído muito grande na satisfação do cliente, porque tem muitos clientes que pegam as 2 equipes e eles sentem um baque, assim, muito grande do cardápio quando muda o chefe de cozinha, o ajudante, o padeiro, o cozinheiro da noite, sabe? É muito gritante, assim, a mudança de padrão, né? Então, eu não tenho o mesmo chefe de cozinha nos 22, 23 dias úteis do mês, né? Eu tenho pessoas totalmente diferentes. Isso quebra demais a satisfação do cliente. Falando sobre essa questão do nutricionista, o que acontece? É o mesmo problema que eu enxergo em terra, né? Não é diferente no offshore. A nossa formação como nutricionista, ela é muito voltada para a parte clínica. Então, ela é muito voltada para trabalhar em hospital, por exemplo, né? Eu não digo nem para consultório, mas ela é muito voltada para essa parte clínica mesmo, dietoterápica. E a gente não aprende absolutamente nada sobre gestão de negócios de alimentação. Então, assim, o pouco que a gente aprende, né? Sei lá, em 4, 5 anos, às vezes a gente tem 2 matérias só de gestão de unidade de alimentação. O pouco que a gente aprende não condiz com a realidade. Então, assim, eu tive muita sorte, porque na minha época, né, na Federal Fluminense, eu tive 2 professoras que ela era dona de um restaurante comercial no centro do Rio de Janeiro. Então, a aula dela era muito pautada mesmo na realidade dela ali, problema com funcionário, problema com fornecedor, nanana. Então, ali eu aprendi muito sobre gestão, porque ela tinha o próprio restaurante dela, então ela trazia muito dessa realidade.
E as duas tinham, quando eu falo que elas eram muito à frente do tempo delas, né? As duas, elas tinham mestrado e doutorado em engenharia de produção. Elas saíram completamente da nutrição e foram para gestão mesmo, sabe? Então, por sorte, eu já saí com uma cabeça de que o nutricionista de produção era um gestor de negócios e caí numa empresa onde eu fui educada a isso também, né? A Puras, eles educavam muito a gente. Eu fui trainee, né? Um programa que, infelizmente, não tem mais, a maioria das empresas não tem, devia voltar a ter. E a gente foi muito educado mesmo a que você é um gestor de negócios, Uhum. né? E eu vejo que falta isso na formação do nutricionista. Então, ontem foi engraçado quando eu dei essa palestra para estudantes, e eu estou falando de estudantes que já estão para se formar, um pessoal de sétimo, oitavo período, e eles vieram me perguntar sobre micronutrientes do cardápio. E aí eu vi assim o quão eles estão distantes da realidade que eles vão encontrar no mercado quando eles se formarem. Então, muitas vezes o nutricionista fica preso demais no operacional porque ela não sabe fazer gestão. Então, o que ela sabe é ficar ali na cozinha e prova uma comida e coleta uma amostra, preenche planilha de temperatura, vai olhar as validades, ajuda a equipe ali mesmo no operacional, às vezes, a servir uma rampa, a lavar uma louça, porque ela não sabe fazer a parte de gestão. Então, ela acaba. E muitas vezes nos estágios mesmo da faculdade, é isso que botam elas para fazer. Quantas vezes eu já vi o estágio da faculdade pegarem as estagiárias e botar a estagiária para ser catalher, sabe? Então, elas não sabem o que é a função delas. Então, chega lá, elas acham que a função dela é o operacional. Elas não sabem fazer gestão, pegar uma planilha, fazer análise, né? Eu trabalho muito com elas ferramentas de gestão, análise SWOT, nunca ouviram falar essas coisas, né? Então, eu converso muito ainda com as meninas que estão no mercado, né? E elas às vezes relatam para mim, Amanda, tem gente aqui que está há 5 anos na empresa e nunca abriu o portal, por exemplo, para ver o orçamento da unidade. Entendeu? Mas por que não abre às vezes? Porque elas não têm noção de que elas têm que fazer isso. Ou às vezes tem, mas abre aquele monte de número, aquilo é muito assustador, então abre, Uhum. né? Então eu acho que muitas vezes existe essa prisão no operacional, porque não se sabe fazer gestão, elas têm medo de fazer gestão, têm medo de número, e aí é mais confortável ficar presa no operacional. Óbvio que eu não estou falando de situações que eu sei que acontecem, né? Infelizmente, algumas empresas têm tanta falta de funcionário que o nutricionista tem que cair na operação, senão o serviço Claro, né? para, né? Mas, né, eu tô tratando isso como se isso fosse exceção. No dia a dia mesmo, graças a Deus, assim, todas as empresas que eu trabalhei, a gente não tinha muito esse problema, assim, de... Às vezes faltava um e tal, mas, assim, de toda hora tá faltando 3, 4 pessoas e eu ter que ir para lá ajudar na cozinha, senão o serviço não ia sair. Graças a Deus, em 15 anos, assim, foram raríssimas vezes onde isso aconteceu. Às vezes aconteceu e eu fui sem problema nenhum. Nunca tive esse problema que às vezes eu vejo alguns nutricionistas terem, eu não lavo louça, eu não sirvo rampa. Eu nunca tive isso, mas não era uma constante, né? Então, eu tinha tempo de fazer o meu trabalho de gestão. Então, assim, quando você está com uma equipe completa, eu acho que realmente não tem justificativa para você ficar preso na gestão, preso na operação, a menos que você não saiba fazer gestão ou tenha medo da gestão. E aí, para você é mais confortável ficar no operacional. Eu vejo bastante isso. E uma coisa que você comentou também que é legal, e a gente vê muito assim, a importância da leitura de dados, né? A gente precisa de abrir os números, tem que entender mais, buscar mais informações para exatamente ter tomadas de decisão com base nos números, né? A gente, em dados, né? A gente deixa o achismo de lado e vai mais em cima dos dados, né? Que é uma das coisas que a gente é, fortalece muito aqui com os clientes nossos que começam a usar os nossos o módulo de curso, a parte de gestão, de controle, de cardápio, de análise gerencial mesmo, focar em cima dos dados, porque como a margem está muito curta, o dado dá para a gente a situação real ali que está acontecendo, até para a gente corrigir algo que está acontecendo ali. Às vezes estão lançando a informação, mas o dado não está tão correto assim, mas pelo menos a gente já detectou aonde é que a gente tem que dar um foco maior, né? Botar o holofote ali para poder analisar, né?
Então, isso é um ponto interessante. Hoje, assim, quais são as habilidades assim essenciais hoje para uma nutricionista para trabalhar no offshore? O que que você enxerga como é preciso que ela tenha isso? Então, eu vou pontuar a primeira questão da liberdade, né, do valor da liberdade. Ontem, quando eu dei a palestra, né, teve uma menina que me perguntou: como é que fica o fator psicológico se você fica tantos dias longe da família? Então, assim, se você não for essa pessoa, uma pessoa que tiver o valor da liberdade, quer dizer o quê? Que você tem esse desprendimento, assim, né, de ficar longe da família 14 dias e tá tudo bem para você em relação a isso. Você tem telefone, você tem internet, dá para fazer até vídeo chamada, dá para você fazer. Mas tem pessoas que para algumas pessoas é negociável estar todo dia em casa dormindo com a família, né? Então você precisa ter esse valor da liberdade, porque você vai ficar longe das pessoas durante 14 dias, né? Uhum. E você só pode desembarcar, às vezes, em caso de morte, né? Morte de familiares de primeiro grau. Então, assim, uma amiga minha morreu. Dificilmente você vai conseguir desembarcar, né? A menos que você, às vezes, até consegue negociar ali e tal, mas você só consegue desembarcar se for parente de primeiro grau. Entendi. Então, você tem que ter esse desprendimento, assim, eu sempre tive, passei todos os meus aniversários embarcada, eu passava Natal embarcada, Sério? e para mim era muito tranquilo, porque assim, quando eu descia eu comemorava, e a minha família era muito compreensiva em relação a isso também, de não ficar, poxa, mas né, que trabalho é esse, que você fica lá longe da gente e tal. Pelo contrário, minha família era muito orgulhosa de mim e muito compreensiva, não ficava me cobrando. Então, essa questão do valor da liberdade é muito importante. Uma pessoa que seja muito dinâmica, porque, como eu falei, né, todos os dias são diferentes, e vai cobrar de você uma agilidade, que às vezes eu vejo muita falta nas pessoas, né? Uma falta de proatividade, assim, de se antecipar aos problemas, né? Como eu falei, lá a resolução de problemas é muito complexa, né? Você está no meio do mar. Então não dá para você esperar a bomba explodir. Você está vendo que o negócio vai e você não fazer nada. Eu já tive casos de nutricionista me ligar sábado, 7 horas da manhã, para me dizer assim: estou abrindo o último galão de água. E aí é onde eu pergunto assim: quem está com 1 galão hoje estava com 2 ontem. Há 3 dias atrás tinha 5. Por que não avisou antes? Por que deixou para avisar quando estava abrindo o último? Porque você não tem mais tempo de ação. Então, eu vejo que falta isso, assim, essa proatividade de se antecipar aos problemas, né? Não deixar a bomba explodir, porque você não vai ter tempo para resolver depois, né? E aquilo pode se transformar numa grande catástrofe. Então, ter essa proatividade, esse jogo de cintura. Mais o quê? Falei da liberdade, falei dessa proatividade do jogo de cintura. É, É isso que eu ia falar, ter a comunicação forte, porque ele tem que lidar com diversos temperamentos, com pessoas com pensamentos diferentes. Às vezes, pessoas de nacionalidades diferentes, né? Diferentes. Se for em plataforma estrangeira. Você lá é um líder de equipe, então você vai ser cobrado como líder de equipe também, você vai ser observado como um líder de equipe. Então, você precisa também ser bem comunicativo. Já vi nutricionistas terem problemas porque não eram comunicativas e eram muito isoladas e ficavam de cara feia e tinham dificuldade de conversar. E aí você começa a ser julgado. Porque aquilo, o fato de você estar confinado com aquelas pessoas ali, o pessoal fala, né? Vira quase que a sua segunda família, porque você fica metade do ano com aquelas pessoas, né? Então, você precisa ser bem comunicativo. Outra coisa é resiliência, que eu vejo que é outra característica que está em falta nas pessoas hoje em dia também, que é a capacidade de você se recobrar facilmente de uma situação adversa. Então, assim, sempre vão acontecer situações adversas ali. Então, seja por falta de mercadoria, um cliente reclamando, um desentendimento dentro da equipe, um desentendimento da equipe com o cliente, um desentendimento seu com alguma pessoa a bordo. Então, o equipamento que quebra e você não consegue repor. Uma vez a minha rampa quebrou, a quente, né? Como é que eu fazia? Que não tinha outra rampa, né? A outra rampa ia demorar não sei quantos dias para chegar. Como é que eu fazia com as refeições sem rampa? Então,
você não pode se abalar de tal forma com um problema que você não consiga reagir, você fica preso naquilo ali, se desespera, chora, se descabela, né? Então, assim, você tem pouco tempo para chorar e se descabelar e você já tem que pensar na solução. Você não pode se Já achou a entregar para o solução problema. rápida, né? É Então verdade. você precisa ter uma resiliência grande ali, porque, enfim, né, vão acontecer situações desafiadoras. É, Inteligência emocional, porque o confinamento ele mexe com as nossas emoções. A gente vê aí o Big Brother, né? Uhum. Então, a gente tende a reagir de uma forma, às vezes, exacerbada a uma crítica, né? Às vezes a gente perde a cabeça, perde a mão na hora de falar com algum colaborador, justamente por esse confinamento e pela pressão, né? É muita cobrança e você está confinado, enfim. Então, as emoções tendem a ficar bem é, à flor da pele, assim. Então, você também precisa ter bastante inteligência emocional para você não perder a cabeça, não fazer nenhuma besteira, não agir de forma precipitada, que às vezes a galera age, né? É, Acho que, assim, características comportamentais, né, excetuando as características técnicas, Uhum. eu acho que as características comportamentais são basicamente essas, assim. E outra coisa que é bem desafiadora, que aí eu não sei como nomear isso de forma comportamental, mas é esse fato realmente da convivência com o cliente, com o usuário do serviço e com a sua equipe. Porque como você mora com essas pessoas, né, você tem que saber separar as coisas. Então, é mais difícil do que em terra você separar o papel de você é meu cliente ou você é meu amigo, né? Você é meu chefe de cozinha ou você é meu amigo. Então, essa linha às vezes fica meio confusa, sabe? Pela convivência ali de tanto tempo com aquelas pessoas que você vê num dado momento a pessoa está te contando coisas da vida dela. Então, num dado momento, a pessoa vai estar te fazendo confidências da vida pessoal dela, né? Então, você saber separar isso é bem desafiador e muita gente não sabe. Acaba misturando e isso gera um problema assim. Eu já tive problemas seríssimos com isso, né? De ter que demitir pessoas mesmo, porque não souberam, ultrapassaram essa linha é, de cliente e prestador de serviço, de liderança e liderado, romperam essa linha de tal forma que não tinha mais como voltar, e aí, de fato, você tem que substituir a pessoa. Eu acho que são jogo de cintura para cima e para baixo, para esquerda e para direita, porque, como você falou, é um lugar ali que tá todo mundo ali naquele mesmo local, então é a sua família, a sua segunda família que está ali, e tem que ter resistência, né? Porque são muitas adversidades que acontecem, né, no dia a dia ali, que a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque tá lidando com pessoas, cada um tem o seu temperamento, a distância daquelas pessoas, como é que eles estão se sentindo ali, a distância ali dos seus familiares, e a gente também tem que fazer um pouco desse olhar crítico também para equilibrar um pouco a balança ali, né? Fazer como se fosse um psicólogo, né? Um nutricionista psicólogo, né? Assim, tem que ter esse olhar também, né? Sim, você tem que ter uma empatia muito grande, porque às vezes o colaborador deixou um filho doente em casa, embarcou, sabe? E às vezes você às vezes você não tá nem sabendo porque ele não falou, entendeu? Então, é muito importante, assim. Eu vejo muita queixa, via desde a época que eu era gerente de operações, e vejo até hoje, mas eu acho que em terra não é diferente, né? Na produção não é diferente. Uma queixa muito grande, às vezes, de um afastamento entre o nutricionista e a equipe, sabe? De não sentar para conversar, de não conviver, sentar para fazer uma refeição junto, sabe? Ouvir, realmente ter um vínculo, assim, né? Eu vejo muitas queixas sobre isso. Amanda, e puxando um pouco aqui para um lado mais tecnológico agora, que é um lado mais tecnisa também, e até para poder pegar um pouco da sua experiência e as suas impressões, onde que a tecnologia ela facilita a operação do offshore, principalmente para as empresas ali de alimentação que têm seus contratos dentro dessas plataformas e tal. Como é que você enxerga que a tecnologia ajudando a melhorar essa gestão? Então, eu acredito que a tecnologia ali poderia ajudar muito na contagem de estoque.
que é muito trabalhosa, porque é muito grande. Então, são muitos insumos, é uma variedade de insumos muito diferente, né? Eu lembro que um dos grandes choques que eu tomei no começo foi que a minha ordem de compra em terra era 2 páginas. E quando eu cheguei em terra, a borda era mais de 10. Então, aquilo foi um choque também muito grande para mim. Então, é uma variedade muito grande de insumos. Então, eu vejo que poderia ajudar muito na contagem de estoque. Algumas unidades não têm estoquista, né? Não tem o paioleiro, porque a equipe é reduzida. E aí acaba saindo a função do paioleiro, do estoquista. Então, a contagem de estoque, a retirada de mercadoria, que é uma dor muito grande, que ninguém conseguiu resolver a bordo ainda essa dor, a retirada de mercadoria. Principalmente quando não há o paioleiro, quando não há o estoquista. A retirada de mercadoria é feita por todo mundo. Então, cada um que precisa de um negocinho vai lá e pega, né? Então, se tivesse uma forma da tecnologia ajudar, né? Enfim, teria que treinar toda a equipe, a todo mundo quando for tirar alguma coisa, né? Não sei, por um comando de voz, enfim. Já teve empresa que tentou com lendo código de barra, não funcionou. Uhum. Mas não funcionou também por uma questão de cultura, né? No início vai dar errado mesmo, porque, enfim, até treinar o hábito de todo mundo aí peguei um pacote de sal e ali registrar, não, que as pessoas pegam e já voltam para a operação. Então, retirada de mercadoria é um gargalo grande ali ainda. Contagem de estoque é uma coisa sofrida, porque é muita coisa. Eu acredito que alguns programas, né, que eu já tenho visto surgir de monitor. A gente tem dos containers, mas a gente não tem ainda de outros equipamentos, que é um monitoramento da temperatura dos equipamentos, assim, automático, né? Não precisar um funcionário ir lá de tempos em tempos olhar a temperatura do freezer e anotar, que Uhum. eu acho que é um HH que a gente perde, que a gente podia estar fazendo outra coisa mais produtiva, né? Lá a gente não tem catraca, não tem roleta, então isso, né, a questão do que eu vi que vocês apresentaram lá no Roadshow, né, de reconhecimento facial em terra é maravilhoso, porque em terra eu tinha muito problema de gente burlando catraca. Lá a gente não tem. A contagem de efetivos, né? Então isso é legal, porque ele já identifica a pessoa que está entrando no restaurante, porque uma das dores que a gente escuta muito aqui dos empresários do segmento, desse segmento de refeições coletivas, é a evasão de receita, né? Então, às vezes a pessoa entraram 5, mas registrou 3, né? Então, a contagem de efetivos vem para ajudar nisso. Só que lá a gente não tem muito esse problema, porque todo mundo que está a bordo é É contabilizado, então, né? contabilizado, né? Entendi. É, e eu acho que principalmente a tecnologia hoje também pode ajudar. Eu falo assim que se eu tivesse ainda como gerente de operações, eu estaria fazendo miséria com o chat GPT, porque análise de dados. Então, assim, eu acho que hoje nunca foi tão fácil você fazer análise de dados usando inteligência artificial, usando tecnologia, né? De você poder jogar todas as informações ali de inventário, de saída de mercadoria, de estoque final, de estoque inicial, enfim, e de obter informações ali preciosas que às vezes você olhando linha a linha ali, você não pega, né? Então, assim, eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, antes de abrir o Amanda Me Treina, a gente tinha um documento chamado Stock Checking, né? O que era esse Stock Checking? Nada mais era do que o inventário inicial, que era um Excel, não era nem sistema, né? E eu estou falando isso poucos anos atrás. E as Aham. empresas, muitas empresas ainda operam desse jeito. Então, era o inventário inicial, que nada mais era do que o inventário final do mês anterior, Uhum. né? Todas as entradas de mercadoria que aconteceram ao longo daquele mês, semana a semana, e o estoque final, que era contado geralmente dia 30, dia 31, e eles tinham que mandar para gente. E era com base nisso que a gente achava o consumo. Então, eu tinha o que eu tinha no começo, o que entrou, o que saiu. Então, eu tinha ali o consumo, eu sabia o que eu tinha gastado de cada item. É, E aí eu achava também o custo que eu tinha gastado ali naquele mês com aquela unidade. Só que isso era muito problemático, né? E eu fui trazendo, na época, eu fui trazendo esses questionamentos, e eram questionamentos que, tipo, não tem o que fazer, é isso aí mesmo e acabou. Que era, por exemplo, se houvesse um erro no inventário final do mês que eu não conseguisse pegar, que era eu que avaliava isso de 7 navios diferentes. E o meu outro colega avaliava das plataformas Petrobras dele, e eu cuidava das estrangeiras, né? Acho que ele tinha umas 15 plataformas para olhar, eu tinha uns 7 navios. Eram navios grandes, né? Que a gente chama de FPSO. Se houvesse algum erro ali em algum insumo,
E eu não identificasse, e esse inventário final viraria o inventário inicial do mês seguinte, o mês seguinte ia seguir todo errado e eu não ia conseguir corrigir mais, porque eu não posso mais mudar esse inventário inicial, Aham. né? Tô presa nele. Então, se ele estava errado, todo o resto vai estar errado. Eu posso botar todas as entradas certinhas, o próximo inventário final pode estar certo, mas eu vou ter um dado errado no final. E eu tinha cada buraco que eu chegava lá e vários itens com consumo negativo. Eu falei, como é que eu posso ter consumido menos 200 quilos de alcatra? Então, assim, eram umas coisas que não tinha como corrigir, aí aquilo ficava errado. Então, assim, já teve situações da diretoria me chamar para prestar satisfação de, tipo assim, unidade minha por causa dessa história, né? Unidade minha com um monte de consumo negativo. E aí, né? Só que, graças a Deus, como eu tinha uma obsessão por olhar esses números, mas olha a trabalheira que era de eu ter que olhar isso de 7 navios, uma planilha gigantesca. Óbvio que uma coisa ou outra passava despercebido, né? E como era um negócio totalmente braçal, assim, eles contavam no braço, eu analisava no braço, era totalmente no braço, sabe? Então, era erro em cima de erro. Assim, não tinha como dar certo aquilo ali. E altamente manipulável também. Eu tenho certeza que eu tinha algumas pecinhas ali que manipulavam números, assim, altamente manipulável. Para não dar desvio, Para poder né? fechar, Para poder para fechar, poder, né? para poder fechar número no final, ganhar bônus, não receber puxão de orelha, ganhar PL. Então, assim, era muito furado, muito furado. Não dava para confiar naquilo ali. E isso que você falou também sobre essa questão de. Por isso que eu falo assim, o uso da tecnologia, principalmente a distância, né? Assim, e esse, bota distância nisso, porque tá não sei quantos quilômetros em alto mar, né? Então coloca distância nisso. Mas a questão da internet encurtou a distância, né? Então ela encurtou. E a gente vê muito isso acontecer porque quando a gente vai implantar a solução nossa aqui para essas empresas que têm clientes com offshore, é, uma das coisas que a gente deixa claro é o seguinte, é a informação em tempo real. Então, porque você vai estar conectado ali, sabendo todo o movimento que está acontecendo lá na plataforma, a quilômetros de distância dela, mas por quê? Porque a solução da questão da integração desses dados, né, ela consegue analisar de forma online ali em tempo real o que está acontecendo. Isso se lá na ponta tiver registrando corretamente, como você comentou, né? E é um problema grande que a gente vê assim das pessoas retirarem mercadoria do estoque e não anotarem, não contabilizam, né? O estoque fica aberto ali e todas as pessoas entram e pegam e retiram mas não falam para onde que foi, qual é o serviço, para qual centro de custo aquilo vai. E isso dá um impacto gigante lá no final, porque isso como prejudica tanto no cálculo ali do que comprar, porque o sistema ele calcula com base no planejamento do cardápio o que precisa de comprar, com base no consumo, né? E como se ele está vendo uma informação errada no estoque ali, ele vai calcular também de forma equivocada. E é uma questão muito cultural da gente ensinar. Então, mas isso é muito importante, porque a solução ela ajuda a, a profissionalizar ou deixar a informação um pouco mais clara, quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter e em quais são os setores, né? Então isso ajuda muito a questão da precificação, da análise do custo em tempo real, porque esse era um problema. Antes a pessoa, eu só conseguia saber o custo da minha plataforma a cada 15 dias ou no final do mês, e etc. E hoje as empresas já conseguem observar isso em tempo real, desde que ela esteja ali evoluindo corretamente. Então, por isso que a tecnologia ela impacta demais. E aí eliminaria muito dessas questões, como você falou, planilhas, o pessoal não tinha, só trabalhava na planilha. Então, e aí a planilha a gente sabe que é muito factível a pessoa imputar qualquer coisa ali e aquilo ali pronto, acabou. Né? Então o software ele dá uma cercada nesse tipo de situação e mais, traz a confiança dos dados, a visibilidade dos números, né? E para você ter tomada de decisões em tempo real e não esperar passar um mês para poder, agora realmente teve um desvio, quem sabe mês que vem a gente não vai ter mais esse tipo de situação. Sim, porque realmente assim, teve uma situação uma vez que eu tive falta de água num navio, água mineral,
Você tem ideia da proporção que isso toma, fora o prejuízo financeiro, né? Era uma empresa que uma empresa de petróleo grega. Ela nem existe mais, já quebrou essa empresa. E aí, que era o meu cliente, né? Essa história chegou lá na Grécia. Eu tive que me explicar com o povo da Grécia por que que tinha faltado água lá. Porque foi o questionamento que eu fiz, né? Porque eles acham um absurdo, assim. Por que que chegou no ponto de não ter para vocês reagirem? Por que que por que que não reagiram quando tinha pouco? Porque antes de acabar, teve um momento que tinha pouco, né? Por que que não houve essa reação? Porque não tinha controle de estoque. Então, realmente, aí acabou. Não descobrimos agora, né? E aí não tem tempo de lá no meio do mar, realmente não tem tempo de reação. E Custa mais caro. falta de previsibilidade, né? E então isso, como eu falei, você bater o olho e olhar assim, eu acho que tem aquilo, é diferente de você ter uma solução ali controlando, né, e apontando as informações de entrada e saída corretamente, te dá um CMV mais próximo do real também, que é importante, né, para você fazer uma movimentação do estoque ali, os controles e ter previsibilidade naquilo ali que você está trabalhando, porque, como eu falei, está muito longe, né? Tá uma outra operação, um alto mar, e precisa de ter esse tipo de informação em tempo real, até para tomar uma decisão ali. E outra coisa, um ponto importante que você comentou, e a gente estava falando aqui sobre a questão de sair do operacional, é que a tecnologia também ela pode dar esse avanço dela ficar mais estratégica, porque ela vai ter mais tempo para poder analisar é, é, números, informações e atuar de forma mais estratégica, né? E não simplesmente ficar apagando incêndio ali, né? Sim. Uma coisa que eu bato muito na tecla lá no meu Instagram e também com os meus alunos é o seguinte: se me perguntarem, Amanda, o que que você acha que fez você crescer tão rápido? Porque eu saí de trainee para gerente de operações em 5 anos. Isso é muito rápido, né? E eu conheço nutricionistas que estão há 10, 15 anos na produção e elas continuam em cargo júnior. Então, elas continuam ali, nutricionista de produção nível 1, gerente de unidade nível 1. E eu, em 5 anos, saí de trainee para gerente de operações. E eu sempre falo que foi o fato de eu ter descoberto que o que mais ia me dar destaque era me tornar muito boa em gestão de custo. Na hora que eu entendi, e ninguém me falou isso, eu percebi. Então, assim, na hora que eu percebi isso, eu fiquei totalmente obcecada pelo meu estoque. Então, assim, eu ficava mais no estoque do que na minha sala. Minha sala não era no estoque, né? Eu não tinha estoquista. Então, eu fiquei totalmente obcecada por aquilo ali, sabe? Tanto que antes, né, de eu virar gerente de operações, eu acabei virando nutricionista de planejamento. Por que que eu virei nutricionista de planejamento? Porque eu era tão obcecada por isso, por controlar estoque, por calcular. Eu fazia, na época, né, não tinha todas as ferramentas que tem hoje, eu fazia no braço, então eu fazia ali no Excel para descobrir o consumo de cada coisa, o que é que eu gastava mais, o que é que eu gastava menos, quanto que eu gastava daquilo por dia, por semana, por não sei o quê. Então, eu fiquei tão obcecada nessas coisas que eu me tornei muito boa nisso. Então, eu acabei assim, às vezes eu pegava um contrato, o contrato estava no prejuízo. Aí eu tirava o contrato do buraco. E aí eu fui ficando famosa por causa disso, né? Ela tira os contratos do buraco. Então, acabei me tornando nutricionista de planejamento por causa disso. E justamente a minha boa atuação como nutricionista de planejamento, de tirar muito contrato do vermelho, fez a diretoria olhar para mim e falar: não, peraí, vamos botar essa menina na operação, né? A história mais icônica que eu tenho em relação a isso foi na GRSA, né? Que eu cheguei na GR com meus contratos todos praticamente davam prejuízo. E eu tinha duas plataformas em especial que davam muito prejuízo e o cliente ainda estava insatisfeito. Então, assim, elas davam muito prejuízo e o cliente ainda estava infeliz. E aí embarquei, fui lá entender o que estava acontecendo, todos os problemas e tal. Vi que tinha muitos conflitos em relação ao contrato, em relação ao cardápio, em relação ao que era servido, em relação à equipe. Enfim, fui ajustando tudo isso. Em 8 meses de empresa, a GR na época tinha, hoje eu acho que não tem mais, porque né, houve essa fusão deles aí com o grupo GPS, mas na época eles tinham uma premiação chamada Estrelas, né? Que era a nível Brasil, que era uma premiação de gestão, melhor gestão a nível Brasil. E o offshore nunca tinha nem participado dessa premiação, que a gente era muito ruim, a gente gastava muito. Uhum. Nossa gestão era péssima. Então, a gente estava sempre no vermelho. O offshore nunca tinha nem participado. Em 8 meses de GR, eu ganhei o Estrelas. E eu ganhei o Estrelas com a plataforma que dava mais prejuízo para eles.
E aí eu lembro do gerente financeiro chegar na minha mesa e falar assim pra mim: o que que você fez? Aí eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Eu levei um susto. Aí eu falei: meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Aí ele: vem cá, ele me chamou e entrou na sala do diretor. Eu falei: agora, eu fiz alguma besteira, né? E aí ele falou pra mim, ele falou: cara, olha isso aqui, tipo, né? Essas duas plataformas aqui davam não sei quantos por cento de prejuízo todo mês, e agora elas são as que dão mais lucro. Tipo, o que que você arrumou, né? E na verdade, de fato, eu só arrumei as coisas. Então, eu peguei o contrato, peguei o cardápio, fui no serviço, na operação, ver o que estava acontecendo. Na hora que eu ajustei todas aquelas coisas ali, o negócio começou a dar lucro. Então, eu percebi que esse era o caminho que ia me levar para onde eu queria. Por isso que, assim, até hoje, eu sou totalmente apaixonada por gestão de custo, por CMV, por analisar os números. Peraí, vamos ver o que a gente, né, o curva ABC, blá blá blá, e vamos ver se dá para melhorar o cardápio. Né? Eu sou obcecada por essas coisas, porque eu sei que no final isso é o coração do negócio. Então, eu fiquei apaixonada por isso e eu tenho certeza que foi isso que me fez crescer tão rápido. Isso realmente mexer com custos ali, mexer com a parte de estoque é onde o dinheiro nosso está parado ali dentro, está ali dentro, né? Na verdade, é que a gente tem entender o giro do estoque, os produtos que têm um custo, a rotação dele ali dentro, o uso dos produtos na composição ali dos cardápios, né? Então isso acho que faz muito. Isso é uma mexida que quando você começa a entender e analisar isso aí de forma mais detalhada, isso impacta demais, assim, realmente nos números, né? Amanda, mas e exatamente essa questão também de, assim, eu vejo muito essa conexão, então, da tecnologia, aí eu falo um pouquinho aqui da Tecnisa, das soluções nossas aqui, porque como a gente vivencia isso, essas dores que você comentou aí, que você colocou, e como é que a gente linka isso, né? Como é que faz essa conexão ali, é, e a solução, o software dar isso, que é essa questão de ter esse controle de, por exemplo, de restrições contratuais que às vezes definiu-se ali num contrato, mas não tem uma ferramenta para poder gerenciar se realmente a gente está servindo aquilo que foi estabelecido no contrato. Então eu vejo que a solução ela ajuda demais essa questão, principalmente para as nutricionistas que estão ali afastadas em clientes como offshore, né? E ajuda demais elas terem essa, porque ele já trava, né? Já trava ali, ela já começa a planejar dentro do que foi definido ali no contrato inicial. Essa questão de ter o planejamento ali integrado com o custo também, que você falou, custo o tempo inteiro, né? Custo é igualzinho um, eu brinco até muito, né? Custo é igualzinho um, se você não cortar, ele vai crescendo, né? Então a solução te dá isso também, que é muito legal, porque eu já consigo ir planejando e analisando o meu custo planejado e como é que está ficando o custo realizado. Então, dá essa visão também ajuda demais a gestão dos custos da unidade, né? Então, e o acompanhamento do consumo real também em tempo real. Então, de novo, eu consigo saber exatamente o que está sendo consumido ali para ter tomada de decisão, para fazer um ajuste ali no planejamento, fazer um ajuste ali no que comprar. Então, são muitas operações que a tecnologia ajuda demais, principalmente quem está no offshore. Eu até pensei num negócio aqui agora, né? Não sei se o sistema de vocês, provavelmente o sistema de vocês já tem isso, mas, por exemplo, lá eu preciso ter uma margem de segurança. Então eu sei que eu preciso ter 7 dias de consumo, mais 7 ou mais 14, enfim, de algum insumo, né? Em geral, a gente não tem de todos os insumos, porque seria insano eu ter 21 dias, sei lá, de grão de bio. Mas, principalmente esses itens de primeira necessidade, né? Quando eu era planejadora, eu fiz uma lista dos itens de primeira necessidade e eu falei, isso aqui tem que ser assim. Vocês têm que zelar por isso aqui como vocês zelariam pela vida de vocês. Uhum. Então, aqueles itens ali, assim, muito cruciais, água, açúcar, sal, farinha de trigo, tem algumas coisas ali muito cruciais que, por exemplo, se o sistema conseguisse alertar, me mandasse um alerta, assim, de que, ó, tu chegou No limite. no limite, preste atenção, sabe? Seria muito, muito importante, porque às vezes realmente, é como eu falei, só descobre quando "Ih, não tem mais, sabe? E isso é muito louco, principalmente quando, infelizmente, o gestor ali, o nutricionista, não está indo no estoque, né? Então, o que acontece, infelizmente, acontece muito. Então, isso ajudaria bastante, assim, já o sistema. E às vezes o sistema não alertar só a nutricionista, né? Que está a bordo, né? Alertar o planejamento,
alertar o próprio gerente de operações, ó, né? Veio um pop-up aqui me dizendo que a água de não sei aonde está no limite. Exato. Isso a gente chama de estoque mínimo. Então, você parametriza tudo isso aí, é o que você falou. Você parametriza isso tudo na solução, ela te dá toda essa informação para você exatamente não trabalhar no escuro, ter uma previsibilidade de consumo, do que você tem que ter ali no estoque para não falhar. Então, você pode definir, né, o tempo do giro do estoque, exatamente para te ajudar nisso, para exatamente você não ter, ainda mais no caso do offshore, que, como você comentou, a cada, sei lá, 15 dias é que chega lá uma mercadoria, o rancho, né? O que chega lá que vai precisar de consumir. Então a solução te dá exatamente isso. Ela vai analisando e vai pontuando, fala assim, olha, esse produto está chegando em estoque mínimo, está na hora de fazer um pedido. Né? Então tudo isso são a tecnologia ajudando, apoiando a operação em si do offshore e deixando uma nutricionista ela ficar mais estratégica na operação, e não porque a ferramenta já vai dando os dados para ela e ela já vai tomando as decisões de forma rápida e hábil. Então, isso facilita muito, né? Mas. Uma coisa que eu acho, assim, uma solução que eu vi que vocês têm, né? Que eu acho que, sim, se fosse implantado no offshore, não só aumentaria a satisfação do cliente, como desafogariam também o nutricionista de mais uma atividade, é que a bordo a gente tem uma venda à vista também, que é o tal do quiosque, né? Então a gente vende cigarro, chocolate, pasta de dente, shampoo, bala, chiclete, uns negócios assim, né? Umas coisas que a gente não é obrigado a fornecer por contrato, mas as pessoas precisam, especialmente cigarro, que é o que mais vende. Enfim. E hoje a venda funciona da seguinte forma: o cliente procura um nutricionista, eu quero um cigarro, e ela tem que parar o que ela está fazendo para ir lá pegar e vender esse cigarro. Entendeu? Então, se a gente conseguisse de alguma forma automatizar um ponto de venda, entendeu? Ou com uma máquina, ou com um mini mercado, sei lá, alguma coisa assim, eu acho que não só o pessoal ia ficar mais satisfeito, né? Porque eu ainda poderia botar uma variedade maior de produtos, vender mais, como eu também desafogo o nutricionista, porque, sério, já o negócio do cigarro é um vício, né? Então, assim, já aconteceu N vezes, era 8 horas da noite, eu estava na academia fazendo esteira e alguém lá, eu quero cigarro, entendeu? E aí eu fico numa situação que ou eu falo, não, olha só, eu tô no meu horário de descanso, amanhã você compra o seu cigarro, aí eu arrumo um problema. Ou eu tenho que parar o que eu tô fazendo, me esconder num buraco, que enquanto eles estiverem me vendo ali perambulando pela unidade, eles vão estar me pedindo coisa. Ah, eu quero principalmente cigarro, que o povo não fica sem. Então, assim, é uma coisa que eu não entendo como é que não fizeram ainda. Isso, Ia ser benéfico para todo mundo. isso você pode colocar como a gente chama de honest market também, que a gente tem a solução para isso, que você pode ter aqueles mercadinhos inteligentes, né? Ele pega o produto, passa ali num terminal, paga e vai embora. Então não precisa de ter uma profissional ali, uma pessoa ali, né? Você pode ter câmeras vigiando ali o movimento para dar uma intimidade ali, uma inimbida de algum procedimento ali que não seja correto, mas você pode ter isso ali e a gente tem solução para exatamente o que a gente chama de honest market, que é o que a gente tem colocado em algumas empresas, alguns clientes nossos, principalmente de alimentação, têm colocado os quiosques inteligentes sem ter pessoas lá dentro. Isso e aumentaria o faturamento lá também, realmente. Aumentaria o faturamento e aumentaria a satisfação do cliente também, né? Porque ele pode ir lá a hora que ele quiser, ele não tem que ficar procurando a nutrição. Às vezes eles ficam procurando a gente, né? E assim, tô falando, às vezes tem um casario de 9 andares. A pessoa tem que ficar procurando a gente, porque a gente não tá o tempo todo na sala, né? Então a pessoa tem que ficar procurando a gente, aí não acha, aí fica estressado, aí procura a gente fora de hora. Já teve gente que foi bater no meu quarto, querendo cigarro, sabe? Então, e eu poderia aumentar a variedade de produtos também que eu oferto, que eu vendo, né? Porque hoje é bem limitado. A gente tem chiclete, cigarro, chocolate e algumas amenidades de higiene pessoal, tipo shampoo, pente, Presto Barba. Mas eu poderia até aumentar a variedade, vender um Pringles, aumentar a variedade de coisas que eu vendo ali, amendoim, não sei o que, tal. Eu tenho certeza que venderia muito e o pessoal ficaria bem satisfeito e também não sobrecarregaria o nutricionista. Que, além de tudo, o nutricionista ainda fica responsável por esse dinheiro. Nossa, é muita responsabilidade, né, para um nutricionista dentro da plataforma, né? É muita, né? Amanda, a gente está chegando no final aqui, o papo tá super bacana, assim, poxa, muitas curiosidades do negócio do offshore, né? Às vezes a gente fica sem saber
é um outro mundo, é um outro negócio ali em alto mar, né? Você olha para um lado, o lado direito tem água, lado esquerdo tem água, para frente tem água, para trás tem água, só tem água em volta, né? Então, assim, você vê que, mas é uma cidade, né? E o negócio a mecânica ali é grande, né? Desse negócio do offshore. Amanda, mas eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui para falar com a gente um pouquinho sobre esse negócio do offshore, pela essa troca assim com tanta clareza assim, de conhecimento de causa, porque você trabalhou lá durante um tempo lá, então você sabe falar de trás para frente, frente para trás sobre sobre os processos, como entrar, como ser uma nutricionista ali para trabalhar nesse negócio do offshore. E eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais aqui, o que você deixa de recado para essa galera que quer entrar nesse meio, nesse segmento. Fica à vontade. Obrigada, Anderson. Primeiro, eu queria agradecer a você, né? Agradecer a Tecnisa, que, né, se tornaram aí meus parceiros nesse ano, é, pelo convite para estar aqui falando um pouco mais sobre esse mercado. Eu sou muito apaixonada pelo offshore, assim, são 15 anos que eu trabalho com isso. Óbvio que tem 5 anos que eu trabalho de forma indireta, né? Que eu decidi formar profissionais para esse mercado, justamente porque eu saí de lá com uma dor muito grande. Então, foram 10 anos de carreira ali dentro, onde eu consegui chegar no lugar que eu queria chegar, que era o lugar de gerente de operações. Mas ali eu vi que, bom, meu crescimento aqui já é praticamente esse, não tem muito mais para onde eu ir, né? Isso me doía, porque eu tenho a questão do crescimento muito forte, e também uma dor muito grande de querer desenvolver pessoas, de perceber que o mercado precisa evoluir, precisa melhorar, e a impressão que eu tinha era que dentro do sistema eu não conseguia fazer isso. Eu falei, bom, então talvez eu saindo do sistema eu consiga, de alguma forma, influenciar esse sistema a crescer um pouco mais e se especializar um pouco mais, enfim. E aí nasceu o Nutris Offshore, né, que foi o curso que eu criei, que acabou se tornando uma extensão universitária para nutricionistas que desejam ingressar nesse mercado. No início, eu não imaginei a proporção que a coisa ia tomar, do tipo, até a Petrobras já me procurou para conversar, porque ficou sabendo da existência do curso, né? Eu não imaginei, de fato, a proporção que esse negócio ia tomar. O meu desejo era só assim, bom, eu tenho um conhecimento aqui de 10 anos nesse negócio, ocupei vários cargos diferentes dentro desse segmento. Eu sei que o segmento é um desconhecido, que ninguém sabe nada sobre isso, então, enfim, eu quero compartilhar esse conhecimento. Então, o início foi um desejo meu de compartilhar conhecimento, né? Eu não imaginei que as coisas iam tomar uma proporção tão grande, né? E nesse caminho aí eu fui vendo que eu precisava ensinar algumas outras coisas para os nutricionistas de produção. Aí eu acabei abraçando a produção inteira, porque eu falei, bom, para ser offshore elas precisam passar pela produção. E eu via que a galera também tinha muitas dificuldades para ingressar na produção e depois para sobreviver na produção. E, enfim, e aí isso acabou se tornando uma coisa maior, assim, até que eu nem imaginava, né? Então, quem quiser saber um pouco mais aí, não só sobre offshore, mas também sobre o universo de produção, mas eu falo majoritariamente sobre offshore, né? Só deixar aqui meu Instagram, que é o @AmandaMeTreina. Então, vai ser um prazer receber vocês lá. Contem para mim no direct, vim pelo podcast da Tecnisa, né? Vai ser um prazer receber vocês lá. E é isso. Hoje as suas redes sociais, você está no Instagram? Tô no Instagram, tô no LinkedIn, que é a minha rede LinkedIn. social preferida. Eu bato muito a tecla que o pessoal tem que ter LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social muito importante. LinkedIn, eu tenho também um canal no YouTube, tem algumas aulas lá. Preciso até dar um pouco mais de atenção para o meu canal do YouTube, que eu acho que é uma ferramenta muito poderosa também, muito boa para disseminar conhecimento. Então, esses são os meus 3 canais. O YouTube também é Amanda Me Treina, é só procurar lá Amanda Me Treina. O LinkedIn tá como Amanda Chagas, que é, né, o meu nome. Amanda Me Treina é o nome da empresa. Hoje são as 3 redes sociais que eu tô presente. Legal. Amanda, de novo, muito obrigado. Pessoal que gostou aqui do bate-papo, a Amanda falou aí que tá cheio aí de conteúdo interessante nas redes sociais dela também, tem muita coisa legal. Aqui na Tecnisa também a gente tem as nossas redes sociais, né? A gente tem um programa de treinamento também aqui que os profissionais de nutrição podem buscar cursos também para formar em relação à usabilidade,
a conhecer as ferramentas, né? Hoje a solução nossa aqui, o TechFood, é a solução mais utilizada hoje no segmento de refeições coletivas, né? 95% do mercado aí está trabalhando com as nossas soluções e com os modos de gestão de custo, gestão de planejamento, gestão de compras. Então tem uma série de conteúdos interessantes lá que vão ajudar, como da Amanda, para quem quer entrar ali na questão do offshore, a também a entrar no segmento da alimentação corporativa, porque a gente vê muito aqui, uma das coisas que acontece, que pedem, né? Com experiência em software de gestão, principalmente ali, TechFood. Então, aproveitem, usem, compartilhem aí essas informações. Para você que gostou desse conteúdo aqui, o objetivo do nosso Café com Novidades é exatamente conectar as pessoas do segmento, trazer práticas, trazer informação, trazer tecnologia que vai ser aplicada no seu dia a dia. Muito obrigado aqui pela presença e até o próximo Café com Novidades. Valeu, obrigado, Amanda. Um abraço. Obrigada.